Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 17. 1 Samuel, capítulo 2, 12 a 17. Irmãos, há algumas semanas atrás, a gente está estudando na EBD, e nós estudamos sobre esse capítulo. E falou tão profundo ao meu coração e ao coração dos irmãos que estavam aqui na aula, que eu resolvi falar um pouco sobre os filhos de Eli, né? Graças a Deus que até brinquei, que os filhos de Eli daqui são bons, né? Ricardo e Thaís são bênção de Deus nas nossas vidas, né? Mas os filhos de Eli, do profeta Eli, não, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida deles nessa manhã, né? Diz assim a palavra de Deus: os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em suas mãos, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles eram sacerdotes, mas eles eram filhos de Belial, né? A Bíblia não economiza palavras para descrever os filhos de Eli. Eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E o mais assustador é que eles eram sacerdotes, estavam dentro do templo, usavam vestes sagradas, lidando com oferta, porém estavam longe de Deus, né? Olha que impressionante, eles eram sacerdotes, usavam vestes sacerdotais, né? Mas eram filhos de Belial, estavam longe de Deus. E quantas vezes a gente vê pessoas dentro das igrejas, há tantos anos da igreja, mas com o coração longe de Deus. Estar dentro de uma igreja, frequentar a igreja, estar muito dentro da igreja, não quer dizer que você está com o coração no reino de Deus. Aliás, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas longe de Deus, não é verdade? Há muitos anos atrás, na primeira igreja, quando a gente fazia almoço lá, e o almoço lá é muito grande, né, Jerusa? Era para 200 pessoas, almoço muito grande, a gente chegava muito cedo. Fazia aquela comida e depois tinha que lavar as panelas e sair da igreja à tarde. E certa vez eu estava almoçando, já pensando em lavar as panelas, para ir para casa, para descansar um pouquinho, para voltar para o culto da noite, e havia uma senhora, e ela estava rodeando ali a gente, assim, para lá e para cá, ela não era da igreja, e aí eu acabei de almoçar, e eu falei: pois não, a senhora deseja alguma coisa, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou: filho, eu preciso de um almoço para mim e para o meu filho, eu não tenho condição de pagar. Eu falei: não, nós já servimos o almoço, sobrou comida, eu vou providenciar 2 quentinhas para a senhora. Fui na cozinha, falei com o pessoal, e enquanto esperava eles aprontarem, eu voltei para conversar com ela. E eu falei assim: mas o que está acontecendo com a senhora, né? E ali aquela mulher, irmãos, ela pôde abrir o coração para mim das lutas, das dificuldades que ela vinha enfrentando, né? Mais do que 2 quentinhas, mais do que o alimento para o seu corpo, ela precisava do alimento para a sua alma, né? E a gente, como servos de Deus, como servos do Senhor, a gente tem que estar sempre com essa visão, com olhar para isso, porque senão a gente se torna meramente religiosos. Quando a gente está com o olhar
só para as coisas concernentes ali ao que fazer na igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, a gente tem que olhar aqueles que precisam do nosso conforto, da nossa palavra. Isso é dentro da igreja, fora, é dia a dia, né? Quantas pessoas são meros religiosos, né? Meros religiosos. E esse texto de Eli, irmãos, nos confronta a tomar cuidado para que a gente não seja meros religiosos, né? Meros religiosos, pessoas que tenham uma rotina de somente vir à igreja e ser religioso. Eu já vi cristãos chegando depois do culto, domingo, e dizer assim: já cumpri a minha obrigação religiosa, né? Vir ao culto não é obrigação religiosa, vir ao culto é um prazer. Louvar a Deus, servir a Deus, estarmos aqui junto, congregando, é infinitamente maior do que uma obrigação, é um prazer, é de coração, é de corpo, é de alma, né? É o que nos sustenta, que nos traz força para continuar a semana. Será que quando eu estou adorando de verdade, quando o pastor Marcelo está pregando, e a minha mente está aí longe, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que acontece. Será que quando o ministério de louvor está aqui adorando, eu já estou preocupado com a segunda-feira dos afazeres que eu tenho que fazer? Isso pode e acontece conosco, não é verdade? Será que quando o irmão tem a reunião de oração aqui, nós estamos orando e nosso pensamento está longe, está em outros lugares? Isso pode acontecer conosco, que há que ter um cuidado muito grande, irmãos, né? Porque se nós deixarmos que isso aconteça conosco com frequência, nós vamos nos tornar meramente religiosos, né? E Deus, se há uma coisa que Deus não gosta de religiosos, né? Tanto é que o Senhor Jesus, ele chamou o quê? Os fariseus da época de sepulcro caiado, né? Por dentro, por fora, caiadinho, branquinho, por dentro estava podre, né? Porque eles eram religiosos, simplesmente religiosos. Buscavam sentar nos primeiros lugares, dar o dízimo e trocar trombeta, porque eles viviam religiosidade. Arrotavam, desculpa a expressão, religiosidade, né? Mas não tinham santidade, não sentiam a presença de Deus. O problema aqui não é a ignorância, e sim o desprezo. Hofni e Finéias sabiam que era certo, mas escolheram profanar aquilo que deveria ser santo. Roubaram a gordura dos sacrifícios, trataram a adoração com leviandade, usaram seu cargo para abusar das pessoas. E tudo isto à vista de Eli, do seu pai. Seu pai não recriminou, seu pai só falou uma vez: por que vocês fazem isso? Né? E daí da importância também dos pais criarem os filhos no caminho do Senhor, né? Com zelo. Quando é criança, tem que criar no zelo, na palavra de Deus, né? Trazendo a igreja. Mas eles foram levianos com a palavra de Deus. E aí, isso mostra o perigo de uma geração que cresce familiarizada com o sagrado, mas sem temor, né? A gente pode ser familiarizado com as coisas concernentes ao reino de Deus, mas muitas vezes a gente pode não ter temor. A gente pode viver uma religiosidade, né, que nos torna uma rotina, e a gente pode viver essa rotina sem temor a Deus. Eu peco, eu erro, isso aí para mim é uma constante na minha vida. Não, irmãos. Quando a gente peca, quando a gente erra, né? E há coisas na nossa vida que parece que como o apóstolo Paulo disse, é um espinho na carne, aquilo fica martelando, né? A gente às vezes não consegue. Irmãos, a gente não pode se conformar com isso. É assim mesmo. Eu peco, eu erro, essa área aqui eu não consigo, já pedi tanto a Deus. Não. É nosso dever e a nossa obrigação clamar pelo Senhor. Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo, me ajuda. Quando se perde o respeito pelo que é santo, tudo vira performance. Sabe o que é performance? Performance é um desempenho. Uma performance teatral é uma performance, é o corpo aqui agindo e falando, é uma performance.
Quando a gente perde o respeito pelas coisas referentes ao reino de Deus, a nossa vida se torna uma performance, se torna um teatro diante de Deus, né? E quanta gente, irmão, infelizmente, tem vivido assim, como um teatro na presença de Deus, né? Pessoas que a gente vê, né, grandes na presença de Deus, mas está vivendo um teatro na presença de Deus. Quando vê uns escândalos, a gente vê, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não ver uma hipocrisia, um teatro diante de Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo do nosso ser. E quando a presença de Deus vira rotina, o coração se torna insensível. Quando tudo nas coisas referentes ao reino de Deus se torna uma rotina na nossa vida, é o diário, é todo dia, a gente se torna insensível. Insensível para orar, insensível para buscar. Não que a gente não ore, não que a gente não busque, mas se torna insensível, não sente a presença, né? Quando a gente ora de manhã, mas não sente a presença. Quando a gente lê a palavra e não sente a presença, né? Quando a gente sabe que o irmão está passando por um problema e a gente não consegue lá mandar um recadinho para o irmão, a gente não sente a presença, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para não se esfriar na fé. A Bíblia diz que assim ia acontecer e nós já chegamos nesse tempo. Quantas pessoas que a gente conhece, começou a caminhar conosco, já se esfriaram na fé, se tornam insensíveis na presença de Deus. Não sentem mais aquela alegria, não sentem mais aquele prazer de estar na presença de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos melhores que ninguém, isso pode acontecer conosco também. Eu vi, vocês devem ter visto, vários vídeos na internet de irmãos nossos pregando agora no carnaval, né? Irmãos que foram para a rua com violão, um grupinho de 5, 3, e começaram a adorar ao Senhor nas praças, nas vias públicas, né? E o pessoal passando vestido no carnaval e muitos zombando deles, rindo, ridicularizando, né? Mas vi muitos vídeos de pessoas fantasiadas, chorando, clamando e dizendo: eu preciso me consertar com Deus, eu preciso ter uma vida transformada com Deus, né? Nós vimos vídeos de pessoas dançando na porta das igrejas, rebolando, ridicularizando. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inerente, ela é para sempre. A palavra de Deus, ela é aquilo mais precioso que nós temos, né? Podem rir, podem ridicularizar, podem fazer o que quiser, podem querer colocar a gente como latinha de conserva, como uma coisa ultrapassada, mas a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela não passa, ela é eterna. Ela é eterna. Pode rir, pode ridicularizar, pode fazer o que quiser, mas o mal, a chacota, o deboche, ela não prevalece sobre a palavra do Senhor, porque ela é a verdadeira palavra, né? As pessoas estavam lá curtindo, festejando. Eu já fiz isso, já curti carnaval, já fiz. Mas quando a gente vai deitar, botar a cabecinha no travesseiro, é tristeza no coração, porque a gente não conhece a verdadeira paz, a verdadeira alegria vem do Senhor. E essa alegria que vem do Senhor, que contagiou um dia o teu coração, a gente tem que fazer com que contagie outras pessoas também, é a nossa obrigação, o nosso dever como servos de Deus. Quantos vídeos, se você pesquisar na internet, pessoas chorando, fantasiadas, dizendo assim: eu fiz tudo errado na minha vida, e o rapaz falando assim: mas agora é momento de fazer tudo novo, Deus te encontrou no carnaval, volta para casa, Deus vai transformar a tua vida, né? E pessoas sendo transformadas pelo poder que há no Evangelho, porque há o poder em Cristo Jesus, nosso Senhor, e esse poder não acaba nunca, é eterno, é do Deus que criou todas as coisas, céu, mar, terra. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: não fiquem atribulados, não fiquem tristes, a gente fica um pouco, né, quando querem ridicularizar a nossa fé, quando querem rir da gente, né, botando como se o crente fosse retrógrado, fosse uma cabecinha pequena, não sabe pensar, né? No mundo contemporâneo que nós vivemos, muitos pensam assim, vi pessoas dizendo assim, né? Mas não fiquem tristes não, irmãos, não fiquem tristes. O nosso papel é orar por eles, por essas pessoas, porque essas pessoas precisam ter um encontro com aquilo que é sagrado, com aquilo que é do alto, não com aquilo que é daqui, né? A própria palavra de Deus nos diz que isso iria acontecer,
né? A Bíblia diz que o amor ia se esfriar e já se esfriou. Em Mateus 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram os profetas. Perseguiram, irmãos. Perseguiram. E muito provavelmente talvez queiram te perseguir. Não acreditam no que você pensa. Mas o que você pensa é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que você pensa é o que pode mudar a vida de uma pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a verdade no nosso coração. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há nada. Sem Ele ninguém pode viver. E é isso que a gente tem que proclamar por onde a gente passa. Né? A gente não tem que brigar, a gente não tem que ficar discutindo, até porque não somos nós que convencemos alguém de algo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso, por onde você passar, fale do amor de Deus com alegria no coração, com prazer, com entusiasmo. Não entre em debates polêmicos, não fique discutindo. Mostre o amor de Deus através da tua vida, dos teus atos. O mensageiro vai até a casa de Eli. E chega lá e fala assim: senhor Eli, o senhor sabe que seus filhos estavam lá na guerra, né? E aí morreram 30 mil soldados na guerra. E aí o profeta Eli fala assim: e os meus filhos? Senhor, seus filhos também morreram. O profeta Eli estava na cadeira, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre também. A mulher de Finéias, ela estava para dar a luz, e ela fica tão nervosa que ela dá a luz, e morre também. E aí, irmãos, o menino, ele se chama Icabo, ou Icabode, que significa a mesma coisa, que significa foi-se a glória de Israel. Foi-se, foi embora. A glória de Deus não está mais aqui. E eu preparando esse estudo, eu pensei, irmãos, já pensou se a gente chega lá na igreja e o pastor Marcelo fala assim: ó, eu não vou pregar hoje não. Eu falo, por quê, pastor? Porque Deus não quer, a glória dele foi embora da nossa igreja. Então chama o ministério de louvor, pastor, por favor, para a gente pelo menos adorar. A Mariana fala assim: não, Deus não quer mais receber a nossa adoração. A glória dele foi embora. Então chama pelo menos o diácono Leandro, que dirige o círculo de oração às 8h30. Chama, vamos orar. O diácono Leandro falou assim: não, o Senhor falou que não precisa mais orar. A glória dele foi embora. Já pensou? Pensou a gente vir aqui e a glória de Deus foi embora? Perguntaram certa vez à filha de Billy Graham. Falaram com ela assim: olha, por que está acontecendo tanto ataque nas escolas dos Estados Unidos? Jovens que pegam uma arma, matam 20, 30 jovens. E ela disse o seguinte: quando nós falamos, não precisamos mais da Bíblia nas universidades, nas escolas. Quando nós falamos, as nossas reuniões nas escolas, nas universidades, não precisa mais de oração. É como se nós falássemos para Deus: Deus, a gente consegue viver sozinho, nós não precisamos da tua presença. E Deus, como diz a filha de Billy Graham, Deus, como um grande cavalheiro que é, um gentleman, ele falou assim: então tá bom, então eu me retiro e vocês vivam a seu bel prazer.
Por isso está acontecendo tanta tragédia na nossa escola, porque nós convidamos a Deus a sair das nossas escolas, das nossas faculdades. Irmãos, se a glória de Deus foi embora, não tem mais motivo para nós nos reunirmos, porque nós dependemos da glória de Deus para viver. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu te convido. Eu me confrontei muito com esse texto, porque eu me vi tão distante de ser o crente que eu gostaria de ser. Sabe? E eu lendo esse texto, eu falei: Senhor, faz de mim uma pessoa melhor. Faz de mim um crente melhor, um servo de Deus melhor, um homem melhor, um chefe de família melhor, um homem melhor na rua. Faz de mim um ser humano melhor. Porque se a tua glória foi embora da minha vida, da vida dos meus irmãos, como é que eu vou viver? Como é que nós vamos viver? Sem a graça de Deus é impossível viver, meus irmãos.